Imagine um mundo sem relacionamentos, cada ser vivendo isolado em sua própria realidade, sem interações, sem conexões, sem relacionamentos, sem ninguém para compartilhar alegrias ou aliviar as dores. Um silêncio absoluto, uma solidão desesperadora. Agora, imagine que um desses seres precise de ajuda. Ele sofre e não há quem veja. Ele grita, mas não há quem ouça. Como ele poderia ser socorrido se não existir ninguém para se relacionar com ele? Essa realidade mostra algo essencial. A vida só faz sentido com relacionamentos. O ser humano não foi feito para o isolamento. E é exatamente por isso que o cristianismo se baseia em um Deus que se revela, que fala, que age e que se relaciona com os seres humanos. Como introdução, vamos falar um pouco sobre o relacionamento entre Deus e o ser humano. Já aproveita, se inscreva no meu canal, curta esse vídeo e compartilha. No cristianismo, o relacionamento entre Deus e o ser humano é o pano de fundo principal para um entendimento e uma compreensão clara sobre ele. Como Deus é um ser pessoal, ele deseja relacionamento com os seres humanos. Os homens, por sua vez, dependem deste relacionamento, que pode ser compreendido como uma aliança ou pacto no qual Deus, o Criador, e a criatura, os seres humanos, estão unidos. Já parou para pensar nisso? Desde o início da criação, houve uma conexão, uma relação direta entre Deus e o homem. No Éden, antes da queda, essa comunhão era pessoal e de forma direta. Deus se revelava a Adão e Eva de maneira clara, íntima, sem qualquer obstáculo, guiando-os em seu propósito e vontade, direcionando o homem e a mulher em toda a sua caminhada. Imagine como deveria ser incrível um mundo assim, sem separação entre Deus e o ser humano. Não havia barreiras, apenas um relacionamento pleno entre Deus e o ser humano. Mas então, algo mudou. Como vimos no vídeo sobre a queda da humanidade, por sua escolha voluntária e livre, Adão e Eva decidiram desobedecer a Deus. Isso trouxe uma ruptura nessa aliança. Você se lembra da analogia do casal citado naquele vídeo? Se você ainda não assistiu, eu recomendo que assista. Essa escolha afastou o homem de Deus. Este pecado resultou nessa separação, tornando a humanidade incapaz, a partir de então, de conhecer e se relacionar com Deus. Agora pense comigo. Deus poderia, por sua justiça, simplesmente respeitar essa escolha e permitir que essa decisão do homem fosse definitiva. Eu tenho certeza que você não suporta ver injustiça, certo? Você tem um clamor dentro de si por justiça. Imagine o quão esse senso é aflorado em Deus. Adão e Eva deveriam morrer imediatamente, porque Deus, afinal, tinha avisado o que aconteceria caso eles escolhessem a escolha que efetuaram. A humanidade inteira, incluindo eu e você, estaríamos condenados à destruição eterna. Seria totalmente justo. Mas é aqui que se trata de algo extraordinário. Deus decidiu não deixar as coisas assim. Por sua graça, como expressão da sua bondade, ele interveio e decidiu se revelar. Essa obra de intervenção divina não apenas preservou a humanidade da destruição imediata através da graça, como também deu início à obra redentora,
Redenção significa resgatar, libertar mediante um pagamento. Perceba comigo, aqui vemos a realidade de dois tipos de revelação. Uma chamada especial, através da graça especial, e a outra chamada geral, através da graça comum ou graça geral. Talvez você esteja se perguntando, mas qual a diferença entre elas duas? A revelação especial tem como objetivo a redenção. Deus se manifestando de forma específica para salvar o ser humano. Já a revelação geral possibilita uma condição mínima para a continuação de toda a realidade e existência no mundo aqui e agora, mesmo após a queda. Ou seja, após a queda, não há eliminação e morte instantaneamente. E isso é preservado através da graça comum. Além disso, ela também torna todo homem indesculpável perante Deus e a sua existência. Ninguém chegará perante Deus no juízo final e usará o seguinte argumento: Senhor, eu não sabia da sua existência. Porque Deus se revela de modo geral para todos os homens, em todos os lugares e em todas as épocas. Vamos reafirmar isso mais uma vez. Adão e Eva deveriam morrer imediatamente após o pecado. Porém, Deus permitiu que eles continuassem vivendo. E não é só com eles que isso acontece. Essa graça não afetou apenas eles. Pessoas hoje cometem pecados, crimes, injustiça e ainda assim continuam vivendo. E algumas até prosperam. Eu e você erramos, pecamos todos os dias e permanecemos vivos. Você já parou para pensar nisso? Por que Deus permite isso? A resposta é a graça comum. A revelação comum está extremamente associada e depende da graça comum. Revelação, portanto, é todo ato pelo qual Deus se torna conhecido. E para organizar melhor este conceito, vamos reafirmar essas duas diferenças fundamentais. Revelação geral está relacionado com a graça comum. É o conhecimento de Deus acessível a todos, permitindo que a vida continue neste mundo caído, extremamente associado à graça comum, e também garante que ninguém tenha desculpa diante da existência de Deus. Revelação especial é o conhecimento por meio do qual Deus se manifesta aos homens, mas para a salvação. Ele se dá a conhecer de maneira específica, revelando o seu plano redentor e sua bondade, de forma plena. É uma revelação mais forte, mais intensa. Esses dois aspectos refletem o caráter pleno de Deus, cujos atributos não podem ser separados ou reduzidos. Esses dois aspectos refletem o caráter pleno de Deus. Lembra dos atributos? No vídeo O Ser de Deus e o Ser do Homem? São os atributos de Deus, que não podem ser separados e nem reduzidos. Deus não apenas é gracioso e bondoso, amor, mas Ele também é justo. E as duas coisas, assim como todos os seus atributos, andam de forma conjuntas e inseparáveis. Deus se revela de forma específica para a salvação, demonstrando sua bondade, também se revela de forma geral para que os seres humanos se tornem indesculpáveis, apesar dessa revelação geral também ter um tempero da sua graça, da sua bondade. Revelação, portanto, é todo ato pelo qual Deus se torna conhecido. Como já indicado, há duas separações dessa revelação, a geral e a especial. Enquanto a revelação especial é o conhecimento por meio do qual Deus se manifesta ao ser humano para a salvação e é a demonstração da sua bondade, a revelação geral, por sua vez, está relacionada com a graça comum do conhecimento de Deus, que possibilita uma vida minimamente possível neste mundo caído, aqui e agora, e também garante que ninguém
tenha desculpas diante da realidade da existência de Deus e é uma demonstração da sua justiça. Agora que compreendemos que o pecado separou este relacionamento entre Deus e o ser humano e interveio nisso, precisamos agora explorar como essa revelação acontece ao longo da história. Ela não é um evento isolado ou instantâneo, mas um processo contínuo que se estende desde os primórdios da criação até a sua plena manifestação na pessoa de Jesus Cristo. Revelação geral: a manifestação de Deus a todos os seres humanos. A revelação geral é a maneira como Deus se manifesta a toda a humanidade em todos os tempos e lugares. Esta revelação serve para Deus efetuar a segunda parte da sua obra, que é demonstrar a sua justiça, e também é um ato da sua graça comum, pois dá a possibilidade de uma vida minimamente possível aqui e agora, mesmo após a queda. Essa revelação não depende de um acesso direto ou especial, mas está disponível a todos, em todos os momentos, em todos os lugares, por meio da criação, da história e da personalidade humana. Vamos desenvolver um pouco esses três aspectos da revelação comum? A natureza, a criação como testemunho de Deus. Deus se revela poderosamente através da criação e, como diz o Salmo 19:1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Esse texto é maravilhoso. A beleza de um pôr do sol ou a complexidade de um organismo vivo são evidências claras da grandeza e existência de Deus, não importa o lugar ou o tempo. Ao observarmos o mundo ao nosso redor, a criação, somos confrontados com as indicações claras da existência de Deus, da sua sabedoria e do seu poder. Você já parou para contemplar e admirar essa criação? Todos os dias o sol nasce, se põe, com precisão infalível. Se a Terra estivesse ligeiramente mais próxima ou distante do Sol, a vida como conhecemos seria impossível. Um pequeno desvio na rotação do planeta, as marés se tornariam catastróficas. O que dizer do nosso próprio corpo? O coração do homem, por exemplo, bate cerca de 100 mil vezes por dia, sem que pensemos nisso. Nosso DNA contém uma quantidade de informação maior que qualquer computador já criado. Acaso ou designo planejamento? O estudo da biologia, da física, ou mesmo a simples contemplação da natureza nos revela algo sobre o caráter do Criador, Deus. Como afirma Erickson em sua Introdução à Teologia Sistemática, abre aspas, Deus deixou provas a respeito de si mesmo. Deus deixou provas a respeito de si mesmo no mundo que criou. A pessoa que vê a beleza de um pôr do sol e um estudante de biologia que disseca um organismo complexo estão expostos a indicações da grandeza de Deus. Fecha aspas. Mesmo sem a Bíblia ou qualquer revelação direta e especial, que será destacado no próximo vídeo, a criação grita a existência e a glória de Deus. Isso é inegável e indesculpável. A revelação natural, comum, também ocorre através da história da ação de Deus ao longo do tempo. Deus também se revela por meio da história, especialmente nas suas intervenções diretas que ele fez e faz no mundo e nos eventos dos humanos. A preservação, por exemplo, do povo judeu enquanto
todas as civilizações antigas já sucumbiram, é uma prova da existência de Deus. A história humana, ao ser mantida por sua vontade, carrega evidências da soberania e da presença dele no mundo. Não há evento que fuja do seu controle. E mesmo nas épocas de maior escuridão e instabilidade, ele continua conduzindo todas as coisas segundo seu propósito eterno. Terceiro, na personalidade humana, que é um reflexo de Deus. A estrutura física e a capacidade mental dos seres humanos, suas qualidades morais e espirituais e o senso inato de certo e errado são alguns dos reflexos irrefutáveis da imagem de Deus no homem. A natureza religiosa da humanidade, a sua busca por significado e sentido, a sua habilidade para amar, a sua moralidade intrínseca, também são formas pelas quais Deus se revela. Mesmo aqueles que rejeitam a fé não conseguem escapar dessa realidade. Pense como o ser humano busca a justiça e sente indignação diante as maldades. Mesmo que de forma deturpada devido à queda, de onde vem esse senso tão profundo de certo, errado, presente em todas as culturas? Ou ainda, por que temos um senso por propósito e sentido e eternidade, enquanto nenhum outro ser vivo demonstra isso? O ser humano, portanto, é uma irrefutável criatura que aponta para um Criador. A limitação da revelação geral, insuficiente para a redenção. Embora a revelação geral seja fundamental, e vemos que ela é, de fato, ela é limitada quando se trata de restauração daquele relacionamento perdido entre Deus e o homem. O seu papel é crucial. Ela permite a continuidade da vida mesmo após a queda e a perda desse relacionamento com Deus, pois sem ela tudo deveria estar condenado e acabado, e fornece as condições mínimas para uma existência humana. Porém, no que diz respeito à reconciliação com Deus, esta revelação geral é insuficiente de fato. Ela demonstra a existência de Deus, sim, mas não revela, por exemplo, quem ele é, a sua identidade, a sua vontade e o caminho para a salvação e o que ele espera dos seres humanos. Devido ao pecado e as suas consequências, cegueira e morte espiritual, o ser humano, mesmo diante dessas evidências inequívocas e irrefutáveis, tende a obscurecer a vontade de Deus. O texto-chave que comprova tudo isso é Romanos 1, 20 e 21. Presta atenção nessas palavras. Por quê? Os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornam nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Depois de entendermos como Deus se revelou através da criação, da história e da própria natureza humana, surge a grande pergunta: como ele pode se revelar de forma suficiente para a nossa salvação? Para nos trazer de volta para ele, de volta àquele relacionamento que foi perdido. E é justamente aí que entra a revelação especial que veremos no próximo vídeo. Bom, amigo e amiga, irmão e irmã, muito obrigado por ter chegado aqui mais uma vez comigo. Eu te espero
nos próximos vídeos para darmos continuidade a esse e outros assuntos. Que Deus o abençoe e até a próxima, se assim o Senhor Deus nos permitir.